beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando no teu coração. Nesse dia de bênção, nesse dia abençoado, nesse dia que o Senhor preparou para nós. E nesse domingo, dia do Senhor, vamos logo pela manhã, já iniciamos a nossa escola bíblica dominical em casa. Novo jeito de cultuarmos a Deus. Mesmo estamos nos nossos lares, mas mesmo assim Deus está conosco. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha falar ao nosso coração nesta manhã que o Senhor preparou para nós. Nossa meditação de hoje é o consolo nas adversidades. Será que tem muita gente passando por adversidades por aí? Será que há essa situação desagradável? E será que há consolo para aqueles que passam por problemas, por dificuldades? Então, vamos estudar sobre isso. O nosso texto encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Então, leia comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Palavras do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus em oração, que Deus venha falar rico e poderosamente no nosso coração nesta manhã. Pai de amor, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade em estar orando, te buscando, mesmo em casa, mas o Senhor se faz presente no nosso meio. Tua palavra de Deus, se tiver 2 ou 3 ali falando em meu nome, ali eu estarei. Então que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, no seu lar, no meu lar. E mesmo onde você estiver aí, mesmo sozinho, que Deus fale ao seu coração, mesmo distante, que Deus toque com poder e graça na sua vida. E nós nos alegramos por você estar nos ouvindo e que Deus toque poderosamente na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante, né? A gente saber que, mesmo à distância, a palavra de Deus não está presa, não está sendo impedida. A nossa introdução, atualmente as pessoas ao redor do mundo estão passando por adversidades diversas. Cada um com seu tipo de problema, com suas dificuldades, sofrimentos em graus, de maior a menor. Mas e adversidades? Também é o mesmo significado. Infortúnio ou desgraça. Falta de sorte.
ela superou todas as adversidades do acidente. Ou aborrecimento, algo que incomoda. Enfrenta muita adversidade no trabalho. Desvantajoso, particularidade ou natureza do que é adverso, contrário ou desfavorável. Então, há muitos significados sobre adversidades. E a gente vê que tudo, muitas vezes, pode significar adversidade na nossa vida. Mas também há pessoas que não aceitam passar por sofrimentos, por adversidades. Acham que Deus está sendo injusto, que não deveria acontecer isso com ela, porque esses sofrimentos da vida. E nós temos que somente pensar que tudo que acontece, coisas boas ou coisas ruins, são da permissão de Deus. O sol não vem para as pessoas boas e pessoas ruins. A chuva não é para pessoas boas e pessoas ruins. O vento, a neve, o calor, o frio. Então as estações do ano aí estão no controle de Deus, estão funcionando. E Deus não livra uns em detrimento do outro. O sofrimento que a humanidade passa não se pode colocar na conta de Deus. Muitos acham que tudo que acontece é porque é culpa de Deus. Deus fez um mundo tão belo, mas esqueceu. Como nas mensagens anteriores que eu já preguei, sobre a questão do relojoeiro que ficou velho, ficou antiquado, e que esqueceu de dar corda no relógio, esqueceu de lubrificar o relógio. Por isso que está esse caos neste mundo. E nós sabemos que não é assim, que tudo está conforme a direção de Deus, tudo está no controle de Deus. E quando acontece algumas tragédias, como deslizamento de terra, problemas com a chuva que vem forte sobre muitos lugares, e muitos pensam, mas por que tudo isso? Que tragédia, que situação, às vezes a pessoa sozinha, pobre, bem sofrida, e não tinha nem onde cair morta, e ainda caiu o barranco em cima da casa dela, ou a casa fez o barranco despencou. Então, muitas das vezes, o problema é do próprio ser humano, que joga os lixos na rua, que entope os bueiros, que faz sua casa na beira dos rios, e muito mais quando construímos, as ruas são todas asfaltadas, as calçadas, concretadas com cimento, e quando vem a chuva, a água não tem para onde ir. Então, o lugar mais fácil vai ser para onde elas estarão indo, e às vezes pode ser para dentro da nossa casa, nos tirando a nossa paz, enchendo tudo de água, e a culpa então não é de Deus. Então nós precisamos enfrentar as adversidades com fé, olhando qual a nossa contribuição para tudo isso. O que a humanidade tem feito, que tem proporcionado que venha esses problemas, essas adversidades sobre a vida das pessoas. Porque acusar Deus, falar que Deus ou a natureza é muito fácil. Mas o ser humano também tem parcela, e grande parcela nisso, somente o ser humano. Porque quando Deus fez tudo e viu que tudo era muito bom, belo e perfeito. Não tinha tudo isso que o homem construiu hoje. Heródoto já dizia, de todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é que temos de ter consciência de muito e controle de nada. Então, com certeza, sabemos que estamos destruindo o planeta, que estamos acabando com tudo aquilo de belo que Deus fez, e a consequência vem e não temos como controlar, não tem como prever ou como evitar que as coisas aconteçam, que as enchentes acontecem quando moramos na beira do rio, que a floresta deu alimento, deu ar. Quando queimamos, matamos a flora e a fauna. Quando poluímos, desmatando, ou agredimos o meio ambiente, aí vem chuvas torrenciais, aí vem tufões, vem secas para todos os lados.
Por quê? Culpa de Deus? Não, culpa do próprio homem, que tem propiciado para que tudo isso aconteça. Não é? E nessas épocas de efeitos, né, de pandemia, até as questões climáticas se pararam um pouco de comentar. Poluição, né, o efeito estufa, muitas coisas as quais se comenta. Mas tudo está aí. Né? E interessante observar que reportagens desses dias mostrou que Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, anda até mais limpa. Em outros lugares que a poluição até diminuiu. Quer dizer, Deus agora está trabalhando? Claro que não. A verdade é que nós estamos diminuindo a nossa poluição. E a natureza está mostrando aí a nossa realidade. Então, em primeiro lugar, o consolo nas adversidades vem de Deus. Versículo 3 do texto que nós lemos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola. Única e exclusivamente vem de Deus a nossa consolação. O Senhor não isenta nossas vidas, qualquer um que seja, de passar por dificuldades. Mas no meio das adversidades, Ele estará conosco. Assim nós podemos lembrar, na época de Daniel, julgado nas covas dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, julgado na fornalha de fogo, né, ardente e acesa muitas vezes para queimar mesmo. E aqueles homens saíram de lá ilesos, sem queimar um fio de cabelo. Então Deus não nos deixará sozinhos, né, por mais que pareça, mas Ele estará conosco, né, para nos acharmos conforto nele. Porque tem hora que não queremos passar por problema, pela dor, pelo sofrimento. Mas no meio de tudo isso, achamos o conforto de Deus. Porque Deus está sempre presente, Deus está sempre cuidando de nós. O que diz o pastor Hernandes? Precisamos entender que, mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Por mais que a tempestade venha sobre a sua casa e derrube a sua casa, Deus te dará força e condições para você reconstruir. Mas, por mais que a enchente encha a sua casa, estrague os seus móveis, com certeza você vai ter força para continuar fazendo, né, comprar de novo aquilo que a água levou, que estragou. E que possa pensar se realmente onde você está morando, se é um lugar bem propício para isso. Porque tem muitos que morrem, não é? A Deus avisa, está na beirada do barranco, está em cima do barranco, está na beirada de rio, a chuva vem, enchente, inunda tudo e depois vamos construir do mesmo jeito e no mesmo lugar. Sem saber que a tempestade elas podem voltar novamente. O Espírito Santo nas Escrituras é chamado de o Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então o cristão tem o Espírito Santo, o Consolador, que nas horas de dor, de sofrimento, Ele te consola, te conforta, age na sua vida, né? E te dá força para você levantar e continuar essa caminhada. Tem muitos que desesperam, não vê solução, e muitos até chegam a tirar a própria vida. Mas o servo de Deus é diferente, porque tem o Espírito do Senhor, e o Espírito Santo de Deus o conforta, o consola e o dá força para vencer as dificuldades. John Piper, pastor, diz: Deus usa o sofrimento para nos desmamar da nossa autoconfiança e nos fazer depender exclusivamente de Deus. Olha que interessante, né? Que frase verdadeira, né? Então tem hora que nós
temos que confiar em Deus, não nos nossos recursos, não somente nas nossas forças, no nosso intelecto, nossa posição, mas precisamos confiar única e exclusivamente em Deus. E tem hora que Deus faz que possamos depender somente dele mesmo. Porque tem hora que você pode buscar a ajuda do seu pai, a ajuda da sua mãe, do seu irmão, do seu avô, do seu tio. Mas tem momentos na vida que você só consegue ajuda única e exclusivamente de Deus. Ninguém mais pode te ajudar. Se Deus não te ajudar, ninguém mais pode te ajudar. E esse momento que temos que confiar somente em Deus. Quem não conhece essas imagens? Né? Aquele homem tinha tudo, era rico, temente a Deus, e o diabo quis peneirá-lo, tirou seus filhos, tirou seus bens e também a sua saúde. A mulher ainda vira para ele e diz para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Aí vem os seus 3 amigos para consolá-lo e ainda aponta o dedo e ainda condena. Mas no fim de tudo nós vemos na história de Jó que ele recebeu tudo em dobro, muito mais. E ele mostrou o que ele tinha. Ele era fiel a Deus, não pelo que tinha, mas pelo amor a Deus. Que o diabo queria provar para Deus que o homem tem as coisas, por isso que ama a Deus. Mas é o contrário, nós amamos a Deus e agradecemos a Deus pelo aquilo que nós temos. Então é um exemplo tremendo do amor de Deus. Aqui o pastor John MacArthur nos diz: intimidade com Jesus envolve sofrimento, obediência, muita oração, conhecimento da Bíblia e uma vida de fé. É interessante, precisamos mesmo. Né? Servir a Deus não é como estar no paraíso. Vamos passar por situações difíceis, né? Por sofrimentos, por perseguição, angústia, mas vamos vencer. Você ser cristão é como você passear no shopping. Não é fácil, mas Deus nos prometeu vitória. Então, em segundo lugar, o consolo de Deus nos capacita a sermos consoladores. O versículo 4 do texto que já foi posto no começo diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ninguém tem como livrar o outro de algum sofrimento, de passar experiências agradáveis, e temos vencido, temos da parte de Deus sensibilidade para consolar os outros. Então é isso que Deus faz. Deus não vai livrar, né, de passar por dificuldade, mas no meio dos problemas Deus vai nos dar solução para nossas dificuldades. Como por exemplo, dor da perda do ente querido, uma dor da traição, a dor da separação conjugal, uma dor de uma doença incurável. Então a gente vê tudo isso, né, que traz dor ao coração das pessoas, que não é fácil. E quando, né, aquela pessoa que está sofrendo, às vezes em casa com a doença, vamos supor uma doença terminal, toda a família sofre. Não tem como ficar imune, né, aquele sentimento, achando que é só o outro que está sofrendo, porque a pessoa também está sofrendo, está vivenciando aquilo. Então, há tipos, né, de situações que não só um membro da família sofre, mas também todos ali da família passam por essa situação. Versículo 6 também nos diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E aqui a gente vê que Paulo, né, foi um dos grandes homens de Deus que sofreu também bastante.
Ele fez muita gente sofrer, mas ele também passou muito sofrimento. E aqui então nós observamos que mesmo diante das situações adversas da vida que ele passou, ele não desistiu. Depois você lê lá em 2 Coríntios 11, de 16 a 33. Lá fala várias situações que ele passou e ele não desistiu. E ele não desanimou. Ele continuou firme, né? Como diz, né, o texto. Passou por muitas situações difíceis, né? Passou por situações de apredejamento, chicotadas, jornadas, muitas vezes perigo entre salteadores, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Que bênção, mesmo passando por toda a tribulação, angústia, algumas dificuldades terríveis, ele não desistiu de continuar, né, pregando o Evangelho de Deus e incentivando seus colaboradores, como Timóteo, Tito e outros, né, a continuarem anunciando e divulgando a palavra de Deus. Os melhores consoladores não são os teóricos, ou os intelectuais, ou os doutores, mas são os que passam por algum tipo de tribulação ou sofrimento, mas experimentaram a graça de Deus. Que uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ter experimentado passar por aquela situação. Com certeza você vai ter bem mais experiência, vai ter sentido na carne a dor da pessoa que passa por um sofrimento como o tal. Então, teoria é bom, as pessoas vão ensinar, vão mostrar, vão falar de experiências. Mas nada como a pessoa própria ter passado por aquela experiência. E quantos são hoje nossos dias que estão sofrendo, as crianças, né? Os pais, às vezes questão de trabalho, questão financeira, ou alguma enfermidade, as mulheres em casa, passando por dores, sofrendo sozinhas, sendo perseguidas, né? E tanta questão hoje de violência contra a mulher, tá? Que a gente fica até preocupado. Como está nessa questão de ficar em casa, a questão das crianças e das mulheres? Com certeza não está muito fácil não. Temos que orar, pedir muita misericórdia de Deus, para Deus dar uma solução, para Deus ajudar essas vidas. Porque só Deus mesmo, porque não sabemos, não estamos vendo, não tem pouca notícia, e o agressor pode estar bem perto da vítima. Então não tem hora que a pessoa às vezes não tem nem como pedir socorro. Vai dizer Martinho Lutero, é mais consolador ter Deus como amigo do que a amizade do mundo inteiro. Então é a realidade. As amizades que achamos que temos, de repente não temos. Aquele homem ou aquela mulher que parecia ser seu amigo, de repente deixa na mão. Mas a verdade é que Deus jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar, porque Ele tem cuidado de você. Ele guarda, Ele cuida, Ele te ampara. E a perda, acho que é um dos grandes sofrimentos da humanidade, que só Deus mesmo para consolar e confortar. Mas a mensagem ao seu coração é: tenha calma, Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle. Não desanime. Confie. Tenha fé que Deus irá consolar seu coração e fará com que o sorriso volte ao seu rosto. Quantos não choram? Quantos não estão tristes? Quantos estão pesarosos nos nossos dias? Mas precisamos crer. Precisamos confiar e confessar o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador. Porque Ele tem cuidado de nós. Por mais que possamos ver só a terra seca, não possamos ver, né, esperança, Deus é a nossa esperança. Jesus morreu e ressuscitou.
está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Creia nisso, Jesus é a sua esperança. Sem braços, sem pernas e sem problemas. Opa, sem problemas? Não, com certeza. Quem não conhece esse motivador internacional, Nick Vujicic? Filho de pastor, nasceu sem braços e sem perna. Aos 8 anos de idade, ele tentou suicidar na banheira da sua casa. E aí fico pensando, por que ele nasceu assim? Pecado dos pais, culpa dos pais? Ele nasceu assim para a glória de Deus. Ele diz, eu tenho a opção de ficar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho, ou ser grato pelo que tenho. E pela situação dele, hoje, ele consegue alcançar o mundo inteiro através da sua mensagem e em lugares que muita gente não poderão ir. Ele diz em outro texto, em outra imagem, e eu quero que saibam que eu achei minha força em Jesus Cristo. Ele poderia ser a pessoa mais decepcionada, mais triste da face da terra. Mas ele não se deixou abater e não se deixou levar pelas circunstâncias. Hoje ele é casado, acho que tem uns 4 ou 5 filhos. Procure aí na internet, você vai ver vídeos, mensagens sobre ele e é super alto astral. Busca a Deus, louva, glorifica a Deus, tem a vida com alegria e ainda motiva as pessoas que a vida é para ser vivida. Independente como você esteja ou como você tenha nascido. Viva e seja feliz, seja uma bênção para a glória de Deus. E caminhando para o final, o consolo de Deus nos capacita a sermos solidários. O consolo de Deus nas adversidades vem de Deus, em primeiro lugar. Segundo, o consolo de Deus nos capacita a sermos consoladores. E agora, em último lugar, o consolo de Deus nos capacita a sermos solidários. Versículo 7 do texto que nós lemos diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. O apóstolo Paulo tem a visão da igreja como um corpo. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Uma vez que a participação da igreja é como um corpo em conjunto. Está tudo interligado. Não tem como você falar que a perna, que o pé não faz parte do corpo, que o dedo da mão não faz parte do corpo, ou que a orelha não faz parte do corpo. Porque até aquela unha encravada do seu pé faz parte do seu corpo e todo o seu corpo sente. Quando ela dói, até a cabeça dói. Não é verdade? Com certeza. Então está tudo interligado. Tudo faz parte do corpo. E Deus nos torna solidário, a estar ajudando o nosso próximo. Já dizia Martin Lloyd Jones, não é que Deus tenha se retirado, é que a igreja, em sua sabedoria e esperteza, se institucionalizou, extinguiu o Espírito e tornou quase impossível as manifestações do poder do Espírito. Então a igreja às vezes tem usado seus artifícios tecnológicos, de mídia, para passar a mensagem da palavra de Deus. Mas só lembrando que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E é Deus que age na igreja, através da igreja e pela igreja. E por isso que temos que buscar a dependência única e exclusivamente do poder do Espírito Santo de Deus. Confissão de Fé de Westminster nas questões das obras nos diz: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Não é achar que é autoridade nossa, que nós somos donos de fazer a obra. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obter neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando motivados especialmente pelo Espírito. Mas devemos esforçar-nos por estimular a graça de Deus
que há neles. Então não é por imposição, mas é pela graça de Deus, por amor a Deus que fazemos a obra de Deus. Não buscando receber méritos ou honrarias, mas fazendo aquilo que Deus coloca para nós fazermos na direção do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas, empresas, todo mundo querendo ajudar todo mundo. Mas de toda essa ajuda nem sempre parte sinceramente do coração, mas do interesse, das oportunidades de aproveitar. Temos que, diante de todas essas situações que estamos vivendo, de isolamento, que muitas pessoas também sejam abençoadas através das obras. Martinho Lutero já dizia: as boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. E é uma realidade. Não há como inverter. Não há como um pé de laranja dar maçã. E não há como trocar as frutas de lugar. Se a pessoa é má, teu coração malvada, vai sair das suas palavras coisas más, palavrões. Mas se ela tem o coração bom, amável, vai sair da sua boca palavras doces, suaves. É a realidade, não tem como fugir. Então não adianta querer ser ruim, querer fazer coisas boas achando que ninguém está sabendo. Ou querer ser bom, querer fazer coisas erradas. Não adianta. Porque Deus conhece todo o coração. Deus sabe toda a vida do ser humano. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Somos parte desse corpo, somos o corpo de Cristo. E por isso um ajuda o outro. E assim forma uma unidade na diversidade. Ajudando, colaborando e sendo bênção para outras pessoas. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não estamos sozinhos nem isolados. Estamos juntos. Já dizia Nicodemos, boas obras na Bíblia não se resumem a exercer caridade com pobres e doentes. Obra boa é tudo que fazemos em obediência à vontade revelada de Deus nas Escrituras, que é mais que cuidar dos necessitados. É algo para nós pensarmos, né? Muitas pessoas, quando vê um andarilho, um mendigo, prefere dar uma esmola correndo e sair de perto, do que quem sabe parar e perguntar: o que você está precisando? De uma palavra amiga, de um prato de comida, ou quem sabe de uma gorjeta mesmo, de uns trocados, de uma água, comer alguma coisa, ou como você está, qual é a sua dor. Mas muitos preferem dar umas esmolas e sair correndo ou mandar embora logo, para não poder se envolver. Sem saber que todos que estão na rua são criaturas de Deus. E alguma situação levou aquelas pessoas a estarem ali na rua. Porque elas não nasceram dependentes químicos, elas não nasceram na vida da imoralidade, e elas não nasceram nenhuma pessoa de vida fácil. Mas alguma situação levou aquelas pessoas. E por isso precisamos tratar todas sem diferença. Olhando, pensando o que fez e o que levou essa pessoa a estar do jeito que está. Então pense nisso. Não temos, crê somente. Por mais que pareça difícil a situação, Deus tem solução para a sua vida. Ainda que a estrada seja difícil, creia que Deus está te guiando e tudo vai dar certo. Siga e confie. Amém? Acredite nisso. Acredite que Deus tem o melhor para você. Não te conheço, às vezes você está distante, não sei o que passa na sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus conhece o seu coração.
Deus sabe o que passa com você. Deus sabe da sua necessidade. E quem sabe Deus pode fazer algo novo na sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua necessidade, aquilo que você está precisando. E que Deus venha confortar e consolar o teu coração. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, neste momento quero colocar essa vida na tua presença. Abençoa, Pai, este coração, esta vida, esse homem, esta mulher, esta criança, adolescente, esse jovem, essa pessoa que está passando esse momento difícil da vida, Pai, já está desesperado, às vezes o alimento acabou, a doença, Pai, as dores estão apertando. Pai, em nome de Jesus, passa tuas mãos curadoras para repreender todo esse poder das trevas, repreendemos toda essa gritaria no lar, toda essa confusão, ó Pai, toda essa violência, em nome de Jesus, Senhor, que teu anjo, ó Pai, esteja aí nesse lar para guardar, dar livramento, livrar de toda essa obra das trevas, toda essa astúcia do diabo, toda essa confusão, em nome de Jesus, que haja paz, que haja alegria, que haja o poder do Espírito Santo. Opera neste lar, neste homem, nesta mulher. Abre os olhos para que vejam, ó Pai, como é belo a família, como é bom poder, às vezes, estar em casa, curtindo a família e ainda buscando e ouvindo a palavra de Deus. Deus, faz a tua obra, abençoa, derrama do teu querer e do teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço, e que envia recursos para os que está desempregado. Às vezes o alimento já acabou. Senhor, manda a provisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia teu anjo para levar lá, ó Pai, a ajuda, quer seja uma pessoa, um homem ou uma mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Possa crer, né, que Deus tem cuidado de nós. Que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E todos os cabelos das nossas cabeças estão contados. E Deus chama as estrelas pelo nome. Diante de tudo isso, você ainda vai duvidar de Deus? Não tem como duvidar. Só temos que nos render, confiar e colocar nossa vida na presença de Deus. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e até a noite, se Deus quiser.